Amados irmãos e amigos, estamos começando mais uma escola bíblica dominical. Bom dia a todos, na graça de Jesus. Vamos orar nesse momento? Querido Deus e Pai Celeste, mais um dia o Senhor acrescenta a nossa vida na Tua muita bondade. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui nesta manhã e louvando o Senhor, adorando o Senhor. Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra e toda a glória. Grande és Tu em poder e em majestade, mas também em bondade para com as nossas vidas. Recebe, Senhor Deus, a nossa gratidão e nos abençoe nesta escola dominical. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos ler o Salmo de número 29, alternadamente, Salmo de número 29. O salmista diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as corças e desnuda os bosques, e no seu tempo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Vamos entoar o hino de número 147. Quando a alma cirquiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Neste mundo havermos crentes e ter sempre algum pesar, mesmo lutas e sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da verdade fiéis servos lutam por fazer dos seus, muitas vezes nos assardam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom
básico é de Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15. Ouçamos a leitura desse texto. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A falta de perdão tem arruinado muitas vidas. As pessoas têm ficado doentes e tratado até com psicólogos, psiquiatras, por não conseguirem perdoar os seus ofensores. A revolta contra alguém tem consequências rápidas, abala o sistema nervoso, tira o apetite de alguns, outros comem mais, mas um problema maior que geralmente acontece é que passamos a agredir na amargura pessoas que não têm nada a ver. E nesta situação nós vemos as crianças que não têm nada a ver com problemas dos adultos, muitas vezes são agredidas e isto prejudica muito as suas vidas. E dependendo do tempo que passa em situação assim, prejudica a sua formação. Quantas pessoas com problemas sérios por causa de serem maltratadas na infância, por problemas que eram dos adultos. Vamos ver Efésios 4:31, o que Paulo diz sobre a amargura. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Longe de vós. Ele começa com amargura, toda amargura. E o mais prejudicado é a pessoa que fica amargurada. A amargura brota no coração da pessoa que não quer perdoar. Como vencer a amargura? Perdoando. Não tem outra solução. Agora, vejamos a grandeza do perdão, até mesmo para sermos estimulados a perdoar. Em primeiro lugar, o perdão, ele esquece. Quando perdoa, de fato, esquece. Olha o que diz Miqueias 7, versos 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aqui nós vemos o exemplo de Deus. Ele diz que perdoa as iniquidades quando arrependidos, confessando a Deus os nossos pecados. Ele perdoa e lança na profundezas do mar. Algo que é lançado na praia pode voltar, mas quando lançado na profundeza do mar, não volta mais, a menos que nós vamos lá para tirar. Este é o exemplo que Deus usa para falar do seu perdão. Mas também no Salmo 103:12, o salmista afirma que, assim como dista o Oriente do Ocidente, Ele afasta de nós as nossas transgressões. Aqui a referência não é a cidade, não é o estado, o país. Aqui a referência é o mundo, Oriente e Ocidente, distância enorme. Isso para dar a ideia para nós que Deus, quando Ele perdoa, Ele esquece de verdade, de fato. Ele quer
tanto que perdoemos, que ele contou uma parábola, a parábola do credor incompassivo. Está em Mateus 18, essa parábola, dos versos 23 a 35. Quando um homem com uma grande dívida, não tendo com que pagar, implorou ao seu patrão que perdoasse aquela dívida, ou melhor, que desse um tempo para ele pagar aquela dívida. E o patrão, vendo que ele não conseguia saldar aquela dívida, perdoou. Ele, saindo da presença do seu patrão, encontrou alguém que lhe devia uma quantidade pequena, que podia ser saldada. E a pessoa implorou para ele dar um tempo. Ele colocou aquela pessoa na cadeia, até que pagasse a dívida para ele. Seus amigos, vendo esta atitude dele, se revoltaram e falaram com o seu patrão, que indignado o colocou na cadeia também, até que saldasse a dívida. Isto é para mostrar para nós que Deus nos perdoa em uma dívida impagável. Nós estávamos condenados a viver eternamente separados de Deus por causa dos nossos pecados, e não tendo como pagar essa dívida. Ele nos perdoou, e Ele quer então que nós perdoemos dívidas menores nos nossos relacionamentos interpessoais, familiares. Mas nós vemos também que o perdão, além de esquecer, ou seja, não considerar a ofensa ou as ofensas, o perdão, ele faz com que a pessoa abra o seu coração para aquele ofensor. Outra vez nós temos Deus como exemplo. João capítulo 3, verso 16, é muito conhecido esse texto, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo de pecadores, para que todas as pessoas que passassem a crer nele não viessem a perecer, a condenação eterna. Então ele dá um exemplo para nós. O apóstolo Paulo, falando aos crentes de Éfeso, olha o que ele diz no capítulo 5, versos 1 e 2. Carta aos Efésios, capítulo 5, versos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Paulo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus. Deus nos dá um exemplo. Deus nos recebeu de uma abertura total do seu coração, e Ele quer que nós façamos assim. Então Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Vocês são muito amados de Deus, imitem a Deus agora. O verdadeiro crente, ele sabe o que significa o amor de Deus. Paulo vai dizer que quando nós éramos inimigos de Deus, Ele deu a vida por nós na cruz, quando ainda éramos inimigos. Às vezes as pessoas dizem: mas se ele não pedir perdão, se ela não pedir perdão, eu não perdoo. Ela tem que pedir perdão, ele tem que pedir perdão. Nós vemos lá na cruz as pessoas que estavam crucificando Jesus. Ele orou sem que elas pedissem perdão para eles: Pai, não leve em conta esses pecados, ou perdoa, porque não sabem o que fazem. Se elas foram para o inferno, foram por outros pecados, mas não por terem crucificado Cristo. Foram porque não creram em Cristo como seu Salvador, substituto, ali na cruz. E nisto tudo nós vemos as providências de Deus para a salvação da nossa alma, no seu imenso amor,
essa imensa abertura de coração, total abertura de coração de Deus para nos receber. Quando ele morreu, ficou sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, subiu ao céu, assentou-se à destra do Pai, enviou o Espírito Santo para habitar em cada pessoa que aceita Ele, cada pessoa que decide tornar-se seu discípulo, em gratidão a Deus por este grande amor. Ele coloca o Espírito Santo, mas é muito importante a gente ver o que o Espírito Santo faz no nosso coração, entre muitas coisas, ou tudo que nós carecemos para a nossa vida cristã. Olha o que diz Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Estamos em Cristo, nesse amor de Deus, temos a esperança de uma vida feliz com Deus no céu, longe das tribulações e tentações, pecados desse mundo. Essa esperança não deixa a gente decepcionado, não deixa os discípulos de Cristo decepcionados, porque o Espírito Santo vai derramando amor nos corações, constantemente. Então aqui nós vemos esta grande abertura do coração de Deus em nos perdoar, nesse amor de Deus. Olha o que Jesus diz, Apocalipse 3, verso 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Receber pecadores para morar com Ele, mas para estar com Ele, junto ao trono de Deus. Também em Romanos 8,17, Paulo diz que em Cristo nós somos herdeiro e co-herdeiro de toda a riqueza celeste. Mas eu gosto de pensar que, além da herança, além de toda a riqueza celeste, Deus se deu a nós, acima das coisas que Ele tem reservadas para nós no céu. Ele se deu a nós. Antes de abrir o céu, abriu o seu coração. Nós precisamos aprender isso. E nós vamos ver o benefício que isto causará na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Se não perdoarmos, Deus diz para nós que também Ele não nos perdoa. Como um pai que quer ver os seus filhos vivendo bem do seu relacionamento familiar, Deus força quando Ele diz isto. Olha Mateus 6, verso 15, o texto que tomamos por base nesse estudo. O que Jesus diz? Final da oração do Pai Nosso. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se não perdoarmos, Deus não perdoa. O crente perde a salvação? Não, nós sabemos que não. A Bíblia fala, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas quando não perdoamos, o relacionamento com Deus é cortado. A comunhão é cortada. De tal forma que quando oramos a Ele, Ele não nos atende. É uma das maneiras de Ele nos pressionar a perdoar. E o verdadeiro crente sente quando a sua comunhão, o seu relacionamento está cortado com Deus. Isto para fazer com que
nós perdoemos de fato, de verdade, e não venhamos a sofrer com a amargura no nosso coração. Eu conheci um rapaz que ele tinha uma grande amargura contra o seu pai. E quando eu conheci, ele já estava casado, com filhos, e ele contou a sua história. Quando ainda solteiro, trabalhando com o pai numa oficina, o pai lhe disse: fica comigo aqui, seu irmão está fazendo faculdade, e quando ele terminar a faculdade, aí então eu passo a oficina para você. O tempo se passou, o irmão se formou, ele se casou, estava já com o filho. O pai chegou para ele e disse: filho, arruma um serviço para você, porque não estão aguentando cuidar da sua família, sustentar a sua família. Ele disse para mim que ele olhou para o pai e disse: pai, arruma alguém para trabalhar com o senhor, porque hoje é o meu último dia, amanhã eu já não trabalho mais para o senhor. E ele disse que saiu, foi para a fazenda com a família, foi fazer serviço que ele nunca fez, sofreu muito, passaram-se os anos, e ele, naquela amargura, começou a viver mal no seu relacionamento com a esposa, com seu filho. E aí então eu disse para ele: olha, o problema do mau relacionamento que você tem com sua esposa, com seus filhos, grande parte desse problema está em virtude dessa amargura que você tem contra seu pai. Você precisa perdoar o seu pai, para você poder ter paz no seu coração e poder viver em paz com pessoas que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu no passado. E aquilo já passou, você superou, Deus te abençoou, financeiramente você está bem com sua família. Agora, para você sarar desta ferida, ser curado, você precisa perdoar. Quantas pessoas dentro dos lares vivendo assim, com feridas abertas, com dores horríveis, dificuldade tremenda em perdoar. Ele conseguiu perdoar o pai e passou a viver melhor dali para frente com sua família. Então, o perdão devolve a paz ao coração. Nós podemos olhar para a pessoa que nos ofendeu com serenidade. Nós podemos olhar para a pessoa com simpatia. Deus quer assim. Se a pessoa precisa de nós, nós recebemos. Naquilo que podemos ajudar, nós ajudamos, sem lançar em rosto: olha, você me fez isto, me fez aquilo. Não, porque na verdade o real perdão, ele esquece. Não é uma amnésia, é claro, mas ele não considera mais. E se a pessoa disser para a gente, entristecida: puxa vida, eu errei contra você, eu te feri, você pode dizer: não lembro mais disso, não lembro mais disso, está esquecido, não considero mais. O perdão, ele reabre o coração, para a pessoa ter agora liberdade com você, para você poder conviver novamente com essa pessoa. Eu lembro um caso com meu pai, que ele chegou a bater num homem, quase matou o homem. Ele não conhecia Jesus, mas depois que ele conheceu a Jesus, um dia esse homem veio pedir serviço para ele, e ele deu serviço para aquele homem. Com todo amor recebeu aquele homem. E eles, à tarde, depois de terminar as tarefas,
jogavam bola junto, brincavam junto, conversavam junto. Quantos pais precisam disso com seus filhos? Filhos com seus pais, cônjuges, irmãos, até amigos de muito tempo, cujo relacionamento foi quebrado por uma ofensa, podem ser restaurados de novo, porque há essa abertura de coração, e o real perdão, ele devolve paz ao coração, tranquilidade ao coração. Quando você consegue pensar na ofensa e no seu ofensor sem sentir dor, é porque a ferida cicatrizou. Deus quer fazer isso na sua vida, porque senão você vai estar não só sofrendo, mas também fazendo outras pessoas sofrer, como nós já dissemos lá no começo. Às vezes pessoas que não têm nada a ver com a situação. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Nesses dias que ainda prossegue esta quarentena, você consiga, se tem amargura contra alguém, vencer. E quando você tiver dificuldade de perdoar, orar a Deus. Às vezes nós queremos falar, corrigir os outros, fazer com que reconheçam na barra. Faça a experiência de tirar um tempo diariamente, ainda que seja 1 minuto por dia, para você orar de maneira específica. Não fale com a pessoa sobre o problema, se não resolveu, se vê que não adianta, mas fale com Deus e peça para Deus auxiliar na solução do problema que te aflige, que te deixa amargurado. E você vai ver que não demorará muito tempo para Deus solucionar o problema. Deus assim abençoe ricamente a vida de todos que nos ouvem nesta manhã. Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino de número 221. Hino de número 221. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos dos céus hão de entrar. Faze-me vaso de
consagro, bendito Senhor. Para ser vaso de bênção, é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor, submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai Celeste, mais uma vez nós oramos a Ti, suplicando a bênção do poder do Senhor, do Teu Espírito, para vencermos o pecado, para vencermos o pecado da amargura. Abençoa, Senhor Deus, todos que participaram desse estudo nesta manhã. Abençoa, Senhor Deus, todos que possam ainda participar desse estudo em outros momentos, assistindo online. Dá Tua graça, Pai, para que vençam a amargura, relacionamentos quebrados sejam restaurados. Dá Tua bênção, Senhor Deus, para que haja paz, harmonia na família, entendimento, ó Deus, e assim possam viver felizes. E sobretudo, ó Pai, aqueles que ainda não Te conhecem, ainda não têm perdão dos seus pecados, possam reconhecer o Senhor como esse Deus que nos ama desta forma, que nos perdoa desta forma, para convivermos com o Senhor eternamente no céu, começando aqui desde o dia da nossa conversão. Abençoa assim, em Cristo Jesus oramos. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa tarde e até a noite, se Deus nos abençoar. Amém.